termos de normas que nos atribuem este direito, e depois falarei dos mecanismos que temos tanto na legislação moçambicana relativamente à participação pública. E esses mecanismos tanto podem ser encontrados tanto desde o procedimento eleitoral, o procedimento legislativo, o procedimento administrativo e o procedimento administrativo contencioso. Não vou ocupar, portanto, do procedimento eleitoral, portanto, penso que este é dos mais conhecidos. Portanto, qual é o fundamento que nós temos da participação pública do cidadão? É o princípio do Estado de Direito Democrático, portanto, que está no artigo 3 da Constituição da República. Portanto, a Constituição da República, quando diz que Moçambique é um Estado de Direito Democrático, portanto, a democracia tem como essência a participação, portanto, do cidadão. Não há democracia sem participação. Portanto, o fundamento desta participação reside aqui neste princípio democrático. E em termos de direito de participação do cidadão, nós temos a consagração deste direito no artigo 73 da Constituição da República, que se divide em duas vertentes. Portanto, uma que é a vertente, portanto, do sufrágio universal, portanto, o direito que o cidadão tem de participar em processos eleitorais, e depois a outra vertente, portanto, que é o direito de participação permanente no processo de tomada de decisões. Qual é o conteúdo, portanto, que este direito tem? A Constituição da República tem uma norma muito feliz, tanto que estabelece o princípio de que a interpretação dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico moçambicano deve ser de acordo tanto com a Declaração Universal e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. E o que é que nos dizem, portanto, esses dois instrumentos? O artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Povos, portanto, estabelece que toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer de forma direta, quer por via de representação. Portanto, eu penso que o que mais nos interessa aqui é o direito que nós temos de participar nos negócios do nosso país, portanto, de forma direta. Portanto, para consubstanciar ainda mais este direito, portanto, o artigo 21 da Declaração Universal estabelece, portanto, que o cidadão tem o direito de participar em funções públicas, portanto, no seu país. E no número 3 do artigo 21, portanto, tem a norma que penso que é a fundamental, que diz que a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos. O que significa que, a cada momento, a vontade do cidadão, portanto, que é manifestada através desse processo de participação, é que deve ser fundamento do exercício do poder público. Portanto, ainda que nós já tenhamos eleito os nossos representantes por via parlamentar ou o presidente da República, a verdade é que estes órgãos, no exercício do seu poder, devem traduzir tanta vontade que é nossa como povo. Portanto, isto tem um pouco a ver com o que o Dr. Edson Malquaco, por exemplo, apresentava no tema anterior. Na Carta Africana, portanto, o que é que nós encontramos sobre o conteúdo deste direito? Portanto, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, portanto, estabelece que todos os cidadãos têm o direito de participar livremente na direção dos assuntos públicos do seu país, de novo, de forma direta ou por via, portanto, de representação. Portanto, a Carta Africana é mais incisiva no sentido de que temos o direito de participar de forma direta na direção dos assuntos do nosso país. Portanto, este é o conteúdo que o artigo 73 da Constituição da República recebe por via destes dispositivos internacionais. No artigo 78 da Constituição da República, portanto, encontramos uma disposição também fundamental relativa a este direito, portanto, que tem a ver com as organizações sociais. Portanto, a Constituição da República estabelece que as organizações sociais promovem, portanto, na parte final do número 1, a participação do cidadão na vida pública. Portanto, o que significa que as organizações da sociedade civil, portanto, têm
por legitimidade constitucional, este direito, portanto, de promover a participação do cidadão, portanto, nos assuntos públicos, designadamente, por exemplo, para a realização dos seus direitos, dos direitos do cidadão, ou, por exemplo, para a sua participação democrática. Quais são os mecanismos que nós encontramos, tanto na nossa legislação, para a nossa participação pública, no processo de tomada de decisões públicas? Encontramos esta via das organizações sociais, portanto, que está intimamente ligada, portanto, ao direito associativo. Mas também, por exemplo, encontramos o direito à queixa, o direito à representação, o direito, por exemplo, à resistência. Portanto, estes são alguns dos exemplos que nós encontramos tanto na Constituição da República. Portanto, o artigo 79, por exemplo, estabelece que o cidadão tem o direito de apresentar queixas, tem o direito de apresentar reclamações tanto perante a autoridade competente. Portanto, esta é uma forma de participação do cidadão. O cidadão também tem o direito de resistência, portanto, contra decisões ilegais. Portanto, não é obrigado a cumprir decisões que sejam manifestamente ilegais, portanto, como uma garantia dos seus direitos. Este também é um mecanismo, portanto, de participação do cidadão no processo de tomada de decisões públicas. Quando vamos nas garantias da relação entre o cidadão e o administrado, também vamos encontrar o que está no artigo 252 da Constituição da República, que nos confere como cidadãos tanto o direito de sabermos dos assuntos que correm na administração pública que tenham a ver, portanto, com os nossos interesses. Portanto, temos o direito de ser notificados, portanto, temos o direito de aproximar a administração pública e solicitar, portanto, informações. Abaixo da Constituição da República, portanto, temos também uma série de instrumentos legais, tanto que nos conferem mecanismos específicos de participação do cidadão nos negócios públicos. Portanto, um deles é o regimento da Assembleia da República, portanto, o regimento aprovado pela Lei 17 de 2013. Portanto, no seu artigo 47, por exemplo, estabelece que o presidente da Assembleia da República é um mecanismo através do qual, portanto, o cidadão vai apresentar queixas, vai apresentar petições e reclamações. E mais importante ainda, é a janela pela qual o cidadão vai apresentar sugestões para serem encaminhadas, portanto, às respectivas comissões. Portanto, aqui estamos a falar do mecanismo de participação do cidadão no processo legislativo. Portanto, o cidadão pode encaminhar as suas ideias. Portanto, o doutor Edson Mococa falava aqui da iniciativa legislativa do cidadão. Portanto, essa iniciativa legislativa, portanto, tem um mecanismo legal, portanto, que é este, por via, portanto, da presidência da Assembleia da República. Ainda no regimento da Assembleia da República, encontramos tanto um mecanismo de colaboração entre as comissões de trabalho com as organizações tanto da sociedade civil. Portanto, a sociedade civil pode engajar-se ativamente no processo legislativo via interação, portanto, com as comissões de trabalho, portanto, consoante a especialização, portanto, da área de trabalho, portanto, da organização da sociedade civil. Tal como as comissões de trabalho podem também, por via de convocação, solicitar, portanto, a presença na Assembleia da República, por exemplo, de determinadas organizações da sociedade civil, portanto, como janelas de intervenção do cidadão no processo legislativo. Podemos também participar no processo legislativo através, portanto, de remessa de contribuições sobre projetos de legislação e para o controle da aplicação da lei, portanto, nos termos do artigo 74 do regimento da Assembleia da República. No que diz respeito, portanto, ao funcionamento da administração pública, portanto, que é a entidade que mais se relaciona, portanto, com o cidadão,
nós encontramos também mecanismos específicos. Portanto, na Lei 34 de 2014, nós temos tanto o direito de acesso à informação de interesse público. Portanto, e a lei elenca aí exemplificadamente quais são as informações de interesse público, portanto, que o cidadão tem o direito de ter acesso a elas, quer por disponibilização espontânea da administração pública, quer por via de solicitação. Por exemplo, a informação sobre contratos administrativos e os respectivos processos de procurement. Portanto, o cidadão tem a possibilidade de aproximar-se a qualquer instituição pública, solicitar informação específica sobre um determinado procurement, portanto, sobre um determinado concurso público. A lei de acesso à informação oferece-nos esta possibilidade. Portanto, a informação de caráter orçamental, os relatórios de trabalho, portanto, das instituições da administração pública. Portanto, o leque de informação pública que o cidadão tem o direito de solicitar, portanto, não termina por aqui, são apenas meros exemplos. Na Lei 14 de 2011, temos também outro mecanismo de intervenção do cidadão no procedimento administrativo. Portanto, nos casos em que a administração pública inicia passando a repetição por iniciativa própria o procedimento administrativo, que vai lesar os direitos do cidadão, a lei obriga a que a administração pública faça intervir este cidadão que possa ser afetado, portanto, por essas decisões. Fala-se muito, por exemplo, da problemática de reassentamentos, portanto, que as pessoas são reassentadas sem o conhecimento, mas quando nós vamos ao regulamento da Lei do Ordenamento do Território, temos lá o mecanismo específico de garantia de audição da pessoa que vai ser reassentada. A lei estabelece que este indivíduo tem que ser individualmente notificado do procedimento da expropriação dos seus bens, portanto, como um mecanismo de garantia de participação no processo de tomada de decisões públicas. Temos também, portanto, a nível do funcionamento e da organização da administração pública, um mecanismo essencial, que é o artigo 11 da Lei 7 de 2011, que julgo que aproveitamos muito pouco, tanto que é o chamado controlo social da administração pública pelo cidadão. Portanto, a lei oferece esta janela, no sentido que, para além de esperarmos, tanto das auditorias, de que na sessão anterior, portanto, se falava das auditorias do Tribunal Administrativo, o cidadão pode, ele próprio, fazer auditorias à administração pública, a atividade da administração pública por via do artigo 11 da Lei 7 de 2012, portanto, que estabelece esta janela de que o cidadão, portanto, pode controlar o funcionamento da administração pública. Temos no artigo 13 ainda desta lei, portanto, o princípio da aproximação da administração pública ao cidadão. Esta é outra janela, portanto, que obriga a administração pública, nas suas normas de funcionamento, a ter mecanismos de articulação direta com o cidadão. Portanto, é só uma questão de aplicarmos estes mecanismos, tanto como veículos da nossa participação. E temos um outro princípio também que julgo que é muito pouco aproveitado, que é o direito de participação na gestão da administração pública, portanto, que está estabelecido no artigo 14 da Lei 7 de 2012, portanto, que diz que os órgãos da administração pública promovem a integração da sociedade civil interessada na sua composição. Portanto, são raros os casos em que os órgãos, as organizações da sociedade civil, por exemplo, reivindicam a participação nos conselhos coordenadores dos ministérios em relação, portanto, ao objeto da sua atividade. Portanto, esse é um veículo de intervenção, portanto, do cidadão no processo de tomada de decisões públicas. A nível jurisdicional, também temos mecanismos de participação do cidadão no processo de tomada de decisões públicas. Por exemplo, o direito de petição. Portanto, em assuntos que interessam toda a comunidade,
as organizações da sociedade civil, portanto, podem exercer o direito de petição, portanto, apresentando recursos contenciosos, apresentando ações administrativas, portanto, junto dos tribunais administrativos, por exemplo, para contestar uma decisão pública que lese os direitos e interesses coletivos, tanto de uma comunidade. Temos também o recurso contencioso, que nos é garantido pelo artigo 253 da Constituição da República. Portanto, a sociedade civil pode tentar interpor um recurso contencioso, solicitar a anulação de uma determinada decisão pública, portanto, que se considera lesiva dos interesses tanto da sociedade. E este recurso tem mecanismos cautelares, por exemplo, o pedido de suspensão da eficácia das decisões administrativas. Então, há uma decisão administrativa que achamos que é demasiado lesiva aos interesses da comunidade, portanto, podemos lançar mão deste mecanismo de suspensão, pedir a um tribunal que suspenda essa decisão até que se investigue se essa decisão foi ou não corretamente tomada. Portanto, temos o mecanismo de intimação para consulta de processos, para acesso à informação. Se eu fui, por exemplo, ao Ministério solicitar acesso a uma informação de um procurement e recusaram a concessão dessa informação, eu posso lançar mão desta intimação para consulta de um determinado processo. E temos, tanto por último, a intimação de órgão administrativo, de concessionário ou para particular, portanto, abster-se de um determinado comportamento. Este foi, por exemplo, um mecanismo que foi usado pela sociedade civil, Justiça e Paz, no caso que foi muito falado da Mosal, por exemplo, quando ia produzir por bypass. Portanto, a sociedade civil organizou-se e lançou mão deste mecanismo, que era para se solicitar que a Mosal, portanto, parasse de produzir naqueles termos. O que é que nós podemos concluir esses são apenas exemplos dos mecanismos de participação que temos na lei. É que temos mecanismos de participação na lei, precisamos de sessões como estas, tanto que divulguem ainda mais quais são as oportunidades que o cidadão tem para participar, portanto, no processo de tomada de decisões públicas, como também é necessário a sensibilização das autoridades públicas para que conheçam e que aceitem que a sociedade civil, portanto, lance mão destes mecanismos. Portanto, de forma resumida, esses que seriam tanto os mecanismos que nós temos para participar nos processos de tomada de decisões públicas. Muito obrigado. Penso que o professor possa também poder responder à questão da fraca participação política via partidária. Sobre esse aspecto eu iria remeter a uma intervenção que o Dr. Teodato Unguana uma vez fez, que é o problema dos mecanismos democráticos dentro dos próprios partidos. Portanto, o Dr. Teodato Unguana levantava com muita ênfase essa questão de que se os partidos políticos são os fazedores da democracia, é imperioso que a sua organização e funcionamento seja igualmente democrático, senão não faria sentido que o autor desta democracia não seja ele próprio democrático. Portanto, penso que uma das falhas está aí. Talvez o professor acrescenta. E por isso, aquelas questões que os estudantes terão que investigar, será que os partidos exercem aquelas 6 funções com base naquelas 22 questões que eu lanço como, portanto, como questões centrais futuras? Então, a resposta do professor está respondida. Obrigado. Portanto, o Leonel, portanto, levantava a questão de como participar, não é? Portanto, que como participar depende da situação em concreto. O que é que se está a suscitar? Eu quero participar no processo de elaboração de uma lei, então tenho que pegar o regimento da Assembleia da República e ver quais são as oportunidades que me dá como cidadão. Portanto, remeter a minha contribuição via Presidente da Assembleia da República ou interagindo com
as comissões. Se for uma questão administrativa, por exemplo, o governo tomou uma decisão que eu julgo que prejudica a minha comunidade, vamos para a questão dos reassentamentos. Não é? Houve uma auscultação para um reassentamento, mas aquilo que foi vontade da comunidade não foi incorporada. Nada obsta que a comunidade possa lançar mão, por exemplo, do recurso contencioso pedindo a anulação desse processo de reassentamento. Aconteceu muito isso em Tete, não propriamente a anulação do processo de reassentamento, mas a introdução de correções ao processo de reassentamento, tanto por ações que foram intentadas pelas organizações da sociedade civil. Portanto, o Estado e as mineradoras foram condenadas, portanto, a ter de corrigir os erros, tanto que tinham havido no processo de reassentamento. Portanto, é certo que, como dizia a colega, portanto, estes mecanismos, as garantias efetivas de participação acontecem no fim. Se tudo o resto falhou, o que nos vai sobrar é lançar mão dos mecanismos contenciosos. Não há outra saída, mas o que é desejável é um processo de participação antes da tomada de decisão, porque os tribunais funcionam, como todos nós sabemos, com seu passo, não é? Um processo desse pode levar 5 anos. E quando o processo for a terminar, a comunidade já foi tirada dali e a decisão, por muito boa que seja, já não vai ter aquele efeito útil que a comunidade, portanto, queria. O que é importante é a comunidade explorar todos os mecanismos de envolvimento, portanto, neste processo de tomada de decisões. O direito à informação, que eu diria que, bom, o Estado, para além de fazer leis, tem outro dever, o dever de divulgar as leis, não é? Portanto, não é dever da sociedade civil divulgar as leis. O dever primário de divulgação das leis incumbe ao Estado. Portanto, compete ao Estado fazer ao cidadão conhecer quais são os seus direitos, como é que pode ter acesso à informação. Portanto, a sociedade civil só complementa as ações do Estado, mas estes são os mecanismos que existem, portanto, de a sociedade civil também contribuir para a divulgação, portanto, de mensagens de acesso à informação. A questão de falta de respeito ao voto depois da eleição, isso tem muito a ver também com as garantias políticas. Portanto, se o voto não for respeitado, acho que é a única saída que o cidadão tem, se não for por via de negação do voto a próxima vez, também para via de pedido de anulação dessas decisões que forem prejudiciais. Por exemplo, se o redimensionamento territorial, portanto, for lesivo aos direitos do cidadão, a Constituição dá o direito de o cidadão ou de a comunidade impugnar, portanto, essa decisão. Penso que há uma outra questão sobre como participar. Portanto, os mecanismos são esses, depende. Eu quero participar no processo legislativo, eu quero participar no processo de tomada de uma decisão administrativa que me vai afetar. Portanto, por exemplo, na área florestal, não é? Existem muitas contestações de que há um licenciamento excessivo para o corte de madeira. A questão que se coloca é as comunidades que se sentem afetadas. Por que não lançam mão destes mecanismos? Por exemplo, interpor uma ação judicial requerendo a anulação de uma licença, invocando, por exemplo, isso viola os nossos direitos ambientais. E isso ser analisado pelos tribunais. Ou nos casos que foram mais graves, requerer que essa decisão seja suspensa, tem que se façam estudos que comprovam que é sustentável a exploração florestal num determinado local. O que eu sinto é que nós
intervemos muito, por exemplo, nas redes sociais. Quando a gente vai às redes sociais, vê muita intervenção do cidadão no aspecto crítico. Mas essa intervenção depois não se traduz em ações práticas. Estas leis, esses mecanismos que existem para o cidadão lançar mão deles para que essas reclamações que temos no Facebook e por aí se traduzam em ações concretas mesmo. Portanto, o que eu digo, muitas vezes as pessoas dizem é porque há falta de vontade política. Eu acho que não é falta de vontade política, não. A vontade política já foi manifestada através da aprovação de leis que nos permitem intervir. Às vezes as pessoas é porque os tribunais não são independentes, é falta de vontade política. Os políticos já aprovaram as leis que dizem que os tribunais são independentes. Então não é questão de vontade política. Voltamos de novo ao que a primeira interveniente dizia, é uma questão de atitudes. Nós também, como cidadãos, temos que ter atitude. Não é? Eu, a figura que gosto muito de lançar quando discuto esses temas de participação, eu acho que o filme mais representativo disto é o filme Titanic. Os que assistiram ao filme Titanic lembram-se da banda que continuou a tocar enquanto o navio estava a afundar. E esses membros da banda esqueceram-se que eles próprios estão no navio que está a afundar. E é o que muitas vezes nós fazemos. Continuamos a tocar a banda e sentimos que o navio está a afundar. E quando este navio afundar, todos nós vamos afundar. Portanto, as leis dão-nos mecanismos para que as coisas não se estraguem. Não temos de ficar à espera que as árvores acabem e surja um deserto que já é difícil de corrigir. Por que não lançar mão agora e dizer, olha, nesta comunidade já não pode haver corte de madeira porque o corte das árvores é insustentável, não é? Se a administração pública não responder a esse pedido, nós vamos lançar mão aos mecanismos judiciais. Portanto, que sejam os tribunais a analisarem, para isso que os tribunais existem. Portanto, não podemos ficar a lamentar aqui fora que as coisas não acontecem. Nós é que temos de fazer acontecer. Penso que o doutor, quando possa aqui fazer, transmitir é isso. O cidadão é que tem de fazer acontecer as coisas, participar na direção dos negócios públicos. Os nossos mandatários não passam de mandatários, eles são nossos representados, porque nós é que demos o poder para serem nossos representados. Então, como diz a Declaração Universal, a autoridade deles depende daquela que for a nossa vontade. Eles têm de representar esta nossa vontade. Penso que, de uma forma global, teria respondido as questões que me foram.